Chegamos então aqui agora no cemitério. É uma pernadinha até o túmulo do Kardec. (92,44). Vamos lá. E finalmente encontramos. É um túmulo bem simples, como podem ver. Perto dos demais, né? Olha só. Tá aí o nosso codificador da doutrina espírita. Teve uma pergunta aqui sobre a reencarnação de Allan Kardec. Eu vou deixar, tá, a resposta para essa pergunta que fizeram aqui num vídeo nosso, né? Aqui no canal. Queriam saber se ele já tinha reencarnado. Um vídeo do Chico Xavier no final, dando essa explicação de uma forma bem coerente, bem plausível, para que entendam bem sobre o assunto, tá? Se ele reencarnou ou não. Da maneira como ele entendia, não se tratava de ter inventado o espiritismo. Hipólito Leão, ele nasceu em família católica e desde muito jovem ele se dedicou aos estudos sobre tudo sobre a filosofia e ciência. Apesar dele não acreditar nessas coisas, apesar de tudo, ele não era médium, tá? Após completar o bacharelado em Ciências e Letras, ele se considerava o codificador da ideia, que para ele não era bem uma religião, mas sim uma doutrina, compatível com a religiosidade cristã e principalmente com a ciência e a filosofia. Então, preponderante no século XIX na Europa, Kardec foi o pseudônimo adotado pelo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, notável pedagogo, professor e tradutor, quando resolveu sistematizar as pesquisas consideradas científicas por ele sobre os fenômenos paranormal e a mediunidade. Ele escolheu esse nome depois de uma experiência que um suposto espírito familiar havia revelado de uma vida anterior dele, entre druidas, celtas, lá da região da Gália. No Brasil, a doutrina espírita kardecista encontrou um solo fértil, sobretudo ao longo do século XX, publicado em 2010, o espiritismo ele é considerado a terceira religião mais adepta no país, depois do catolicismo e das denominações evangélicas. Oficialmente, são mais de 8 milhões dos praticantes da doutrina espírita hoje. Deu certo no Brasil. O Brasil já existia por conta das religiões afro-brasileiras, indígenas, e o sincretismo, que se fez no ambiente religioso, tipo a propensão à crença em espíritos, entidades, seres que interferem no cotidiano, né? Produzindo curas, infortúnios, bem-estar da população. A própria chegada do kardecismo, isso estava presente em orixás, caboclos e do próprio catolicismo. Quando o espiritismo chegou, ele, digamos que deu uma adequação, né? O espiritismo kardecista, ele encontra solo fértil no Brasil porque a nossa matriz cultural nunca foi racionalista. A gente lida com uma questão de um pensamento mágico, encantado, a gente é adepto de uma religiosidade, encantamento. Isso se deve à nossa própria história, de entidades brasileiras, índios, negros, que viveram muito tempo no Brasil, também foram alimentando esses aspectos. Moraes acredita que o espiritismo acabou trazendo uma resposta que agrada as pessoas, com recompensas que não estão presentes, visões mais deterministas, como o cristianismo. Esse mix transformou de fato o kardecismo numa religião interessante para o universo brasileiro. Eu oferecia aulas gratuitas em sua casa em Paris, em 1854. Ouviu falar pela primeira vez sobre as tais mesas girantes dos encontros mediúnicos que ele tinha na França, atribuiu fenômenos
não as supostas de fenômenos espíritos, mas a influência do magnetismo. Ele começou a frequentar essas reuniões e o curioso, contudo, ele começou a se convencer de que algo a mais existia. E passou então a sistematizar métodos científicos para, no seu entendimento, comprovar se realmente havia fraude ou não nessas sessões, estabelecendo uma série de perguntas, modos diferentes, né, a fim de obter uma coerência naquilo, né, do que ele estava buscando. Bom, já convencido de uma influência sobrenatural, ele publicou sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 1857. O material é considerado um marco fundamental do espiritismo. Então ele passou a assumir o pseudônimo Allan Kardec. É uma referência da sua vida passada, mas também como uma forma de diferenciar a sua carreira espírita e os seus trabalhos como pedagogo. E é por causa dessa fundamentação teórica que Kardec se tornou tão importante. Afinal, se manifestações espíritas já eram narradas e sessões com médiuns já ocorriam, ele não inventou nada, mas ele colocou no papel um método a explicar ao seu modo o que ele via. Ocorreram muitos fenômenos mediúnicos, muitas comunicações, e o próprio Kardec ficou conhecido como um líder, digamos que o codificador do espiritismo, da doutrina. Ele não era médium, como eu disse, né? Mas ele era um estudante da doutrina. Digamos assim que ele foi o primeiro a sistematizar no ponto científico o que faziam os médiuns. Para escrever os seus livros do espiritismo, ele passou a frequentar sessões com diversos médiuns diferentes, aplicando perguntas sistemáticas. Eram questões que têm a ver com o mundo espiritual, né? Depois do destino da Terra, dos homens. Allan Kardec, ele seguiu fazendo pesquisas, escrevendo vários livros, como todos já sabem. Ele publicou 5 obras até 1868, que são considerados um pentateuco do espiritismo. Ele foi aprofundando a doutrina. Seu mérito foi ter feito as perguntas e sistematizado em seus livros. Quando ele morreu vítima de um aneurisma, e no ano de 1869, ele trabalhava numa obra que procurava explicar as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Marcelo Camurça situa o kardecismo dentro, ele chama o espiritismo de terceira revelação, ser a primeira, Moisés, a segunda, Jesus Cristo, e essa terceira é o espiritismo com a Terra se tornando mais evoluída, né? Explicando sobre a reencarnação, ele mesclava ideias, né? Nós evoluímos através das reencarnações, porque nós temos a chance de voltarmos para que possamos, né, estar resgatando os débitos e cada vez evoluindo mais. A modernidade que negava as religiões e acabava adequando as mentalidades religiosas, a pretensão dele era ligar a mentalidade das pessoas a alguma coisa científica. O Allan Kardec não via o espiritismo como uma religião, mas sim uma ciência, uma filosofia. Camurça diz que para Kardec o espiritismo visava superar 2 impasses da modernidade: a religião dogmática, que cairia no fatalismo de que as coisas acontecem porque Deus quis assim, sem buscar uma explicação lógica e racional, e a ciência ateia e utilitarista, que não percebia os valores mais aprofundados da humanidade. Na sua proposição, Allan Kardec acabou trazendo uma doutrina baseada na crença dos fenômenos da vida pós-morte, e isso é significativo, porque a princípio a ciência não se interessa por isso. Ele quis estender a ciência, muito positivista, a uma compreensão do mundo espiritual, o que era científico e o que era filosófico, porque existia uma moral por trás disso.
No kardecismo, enfatiza Camussa, Deus é o princípio de todas as coisas. É uma força vital que organiza o cosmos e tem uma moral que implica em valores de justiça. Então é isso aí. Allan Kardec, quem foi o homem que inventou o espiritismo? Tá aqui. Estamos agora no túmulo dele. Pronto. Agora eu preciso deixar as pessoas visitarem, porque eu já atrapalhei um monte de gente aqui que veio justamente para isso. O nosso querido codificador da doutrina. É um túmulo bem simples, né? Eu já passei por vários, eu não vou mostrar todos que tem aqui, né? Tem uns que são enormes, gigantes. Vou deixar vocês um pouquinho com as imagens do Hippolyte Léon des Arrivailles. Ele ia fazer o sinal da cruz. Eu vou falar nisso, Chico. Existe alguma notícia, já que se fala tanto, do plano espiritual sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil ou em algum outro país? Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou alhures. Entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia, porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas. Excelente, Chico, essa resposta, porque infelizmente há por aí uma onda de reencarnações de Allan Kardec, sabe? Infelizmente há. Nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiuns e da falta mesmo de compreensão de grande parte dos nossos companheiros no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec, né? De maneira que a sua resposta é também para nós de um valor inestimável. Pensamos, muito obrigado, pensamos que quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, ele dará notícia de si mesmo pela sua grandeza, na presença que mostra.